Programa Troca de Ideias conversa agora com a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Vários assuntos na pauta, questão de estacionamento rotativo, Corsã, reajuste salarial, contratação de funcionários, mas começamos pelo aniversário de Lajeado, que é celebrado nesse domingo, dia 26 de janeiro. Teve um ato hoje pela manhã ali no Largo da Prefeitura, a Gláucia até falou com o Luiz Fernando, tem um novo slogan agora que foi lançado. Fala um pouco mais dessa data, a importância para Lajeado e também de que forma que está sendo comemorado aqui no município. Bem-vinda à programação, prefeita, que acabou de vir lá da audiência pública, né? Um outro assunto importante também, a concessão das rodovias estaduais aqui da nossa região. Isso aí. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jússi. Bom dia a todos. E domingo, então, a nossa cidade, que tanto amamos, comemora 134 anos. Fizemos um pequeno ato agora na frente da prefeitura para celebrar essa data e já lançamos o slogan da nossa gestão, que é Lajeado, aqui é o nosso lugar. Um slogan de pertencimento, né, Ricardo? Por tudo que a gente passou, por tudo que a gente viveu nesses últimos anos, realmente a gente só está aqui porque aqui é o nosso lugar. Quando acabou tudo isso, ninguém foi embora. Porque aqui nós temos as nossas raízes, aqui nós queremos continuar, aqui nós queremos que nossos filhos cresçam, enfim, continuar essa história, e ela vai ser aqui. Por isso que a gente tem que trabalhar aqui, né, e pensar em deixar a cidade cada vez melhor. Então é esse sentido do slogan, de trazer a comunidade perto. Eu sempre digo, uma administração não se faz sozinha. Tenho em vários lugares que eu vou refletido e falado, eu tenho que ter a participação da comunidade, e não é só o governo que trabalha, a comunidade também tem que fazer a sua parte, né? O governo é muito cobrado, eu sei de todas as nossas responsabilidades, mas eu também quero o apoio de todos para poder construir uma Lajeado para todo mundo. A gente viu que quando deu esse desastre, se tentou repartir o poder público e a comunidade com aqueles slogans, né? Cada um... nem me lembro bem como é que usava o slogan lá, que afastando o poder público, cada um por si, não tem o apoio. E eu acho que essa divisão, infelizmente, não leva a nada, né? Tu precisa de todo mundo. Quando tem que enfrentar um problema deste tamanho, o poder público é necessário, mas a participação da comunidade também é. Tu não pode optar por um ou por outro, né? Então, é essa ideia de conciliação, de todo mundo junto para crescer para um lado só. Até porque o poder público, ele vai trabalhar pelos anseios da sociedade, né? Ele é o seu representante, Exatamente. Então ele não está contra, né? Ele está sempre a favor. Mas bem legal, acho que o pessoal gostou, se apropriou, porque realmente aqui é o nosso lugar. E além das pessoas terem ficado aqui, como a prefeita menciona, a gente sabe de outras pessoas que vieram de cidades vizinhas, que também foram atingidas pela enchente, mas que algumas cidades, elas foram, a sua área central, elas foram praticamente toda ela, ou boa parte, o coração da cidade foi atingido. Aqui em Lajeado foi atingida uma parte, sim, mas é diferente, né? Então a gente tem muito espaço aí. Em algumas áreas, eu me lembro de transitar aqui por Lajeado, nós no meio do caos, nós na transmissão aqui, e muito preocupado, e eu fui em um restaurante no São Cristóvão, onde parecia que a vida estava normal, porque lá tinha água, tinha luz, as pessoas estavam lá fazendo a sua refeição. E depois eu fui para Arroio do Meio, onde eu tenho residência, e eu tive que ir de barco, porque na época não tinha nem passadeira, não tinha nada. Enfim, era uma situação bem diferente. Então, pessoas de outras cidades vieram também, migraram para Lajeado. Quer dizer, Lajeado, apesar dos problemas com a enchente, continua sendo um local onde as pessoas gostam de vir. Agora há pouco esteve o Pedro Capelupi aqui, a gente fala com essas pessoas e elas sempre falam muito bem de Lajeado. Então é isso, né? Aqui é o nosso lugar, acho que é bem por aí. Falando em Pedro Capelupi, o que deu para tirar? Eu sei que tem muitas pessoas inscritas lá para falar nessa audiência pública. Como é que a prefeita de Lajeado tem participado também dessa discussão, algo que é tão importante? Estamos falando de 30 anos de concessão das nossas rodovias, dentre elas, aqui na nossa região tem a 130 especialmente que pega Lajeado. Eu tenho certeza, Ricardo, que a gente não pode perder mais esse momento, né? Nós precisamos, infelizmente, de uma concessão, nós precisamos pagar pedágio, porque senão a gente não vai ter estrada em condições, não vai ter ampliação, não vai ter duplicação. Esse é o caminho. O que nos resta é brigar para que seja uma concessão justa, né, que seja uma concessão onde as obras que cada município pleiteia estejam, na maioria delas, contempladas. A gente sabe que não vai conseguir contemplar todos os anseios do município, mas as prioridades, que tenha uma tarifa justa,
Enfim, então agora é o momento, eu só participei do início, agora eu saí para vir aqui que eu estava devendo, né? Já fazia várias sextas-feiras que eu não conseguia vir, eu me comprometi, depois eu volto para a audiência, mas essa aqui tinha participação grande, né? Várias pessoas estão inscritas para colocar, então, as suas dúvidas, e é um momento de ouvir a comunidade, né? O governo faz o projeto e agora apresenta o que ele idealizou para a região e chega agora a nossa hora de colocar se a gente concorda ou não. Então, nesse primeiro mês, o prazo é curto, né? Até o secretário disse que poderia haver uma possibilidade de prorrogação, mas ele quer que a gente aproveite muito bem, eu acho que ele está certo, aproveite muito bem esses 30 dias para realmente andar e não ficar, vai prorrogar, daí tu relaxa e começa, né, só depois. Não, vamos aproveitar, vamos tentar trazer esse consenso nesses primeiros 30 dias para montar, então, esse novo mapa de concessão e realmente ela sair do papel. E será que o governo vai acatar essas mudanças, entre aspas? Por exemplo, o valor, né, do quilômetro rodado, ele está fora. Ele está fora. Eu acho que uma das principais batalhas do Vale ele até colocou, ó, podemos até diminuir valores, mas teremos que tirar obras. Né? O nosso papel vai ser lutar para que seja colocado mais valores por parte do Estado e não pela própria empresa que vai assumir, que a gente consiga manter esse volume de obras com uma tarifa menor. Então, também vai ser uma tratativa. Mas agora o que eu acho importante é cada município, então, analisar a sua situação e daí nós vamos ter que sentar como região e escolher quais são as prioridades. Aí nós vamos ter que falar como região, porque se cada município ficar brigando pelo seu, a gente não vai adiante e é capaz nenhum. de acontecer o que aconteceu a outra vez, que tivemos que esperar mais um tempo para, de novo, estar esse assunto em pauta. Acho que agora é o momento de resolvermos isso e avançar. E é bem importante porque eles estão abertos a isso, querendo ou não, né? Estão abertos, nesse meio tempo aconteceu toda essa tragédia, está todo mundo olhando para o Vale, e nós temos que aproveitar esse momento e também buscar a nossa valorização, né? Fomos um vale que por muito tempo não foi olhado e agora com mais tudo isso que nos aconteceu, acho que é o momento de nós também se impor e conseguir uma negociação melhor e uma negociação justa, boa para os dois lados. Vamos ter que abrir mão de algumas coisas, o Estado vai ter que abrir mão de outras, mas eu acho que a gente consegue construir. Bom, seguindo na temática trânsito, mas agora trazendo para dentro da nossa cidade a questão do estacionamento rotativo. Nós tivemos a prorrogação em março do ano passado da questão da estacione rotativo, um contrato que já era de maior tempo, e aí foi feito um novo contrato, agora de menor duração. Vai ser dada sequência? Até quando que vai o contrato atual? O que a administração da Gláucia Schumann, que está assumindo agora, por mais que estivesse como vice-prefeita antes, está pensando em relação a essa pauta que sempre gera bastante, não sei se polêmica, mas bastante comentário. As pessoas muitas vezes acabam não gostando, né, de estacionar o carro e ter que fazer o pagamento. Esse contrato está findando nos próximos meses e a nossa decisão agora é ou seguimos com a empresa ou licitamos. Mas eu tenho conversado com várias pessoas, vereadores, a própria sociedade, integrantes do Fórum das Entidades, e o ponto principal que eu vejo, Ricardo, nem é a empresa ou não. O ponto principal é como está modelado o nosso estacionamento, é a lei, né? Então, assim, a briga tem a moto sempre é uma polêmica, né? A moto que passa e então a moto tá lá porque ela está prevista. Tem o problema lá, deixo 2 horas, daí quando eu saio tem multa, ninguém avisa, eu não consigo renovar. Tá lá porque está previsto dessa forma. A tarifa é muito cara, a cobrança é muito cara na primeira meia hora e depois pode deixar o carro o dia inteiro lá que não acontece nada, porque é isso que está previsto. Então, eu acho que é muito mais de a gente modificar a lei e daí sim, porque o que a gente tem acompanhado é que a empresa tem cumprido tudo que está proposto, né? Então, estamos pensando remodelar a lei. E essa remodelação, a Câmara já fez todo um estudo, já nos apresentou várias novos pontos bem pertinentes. E acho que nós vamos caminhar por aí. Nós vamos ter que modificar de acordo com a necessidade da cidade. E, além disso, outra questão é o aumento, né, das ruas que têm
esse estacionamento rotativo. Muito, o bairro São Cristóvão é o que está clamando, o bairro Florestal, aqui do ladinho do centro, também tem vias que estão clamando, porque não consegue mais estacionar. Então, também vamos ter que ampliar, né, a abrangência do estacionamento rotativo. E dessa mesma forma, a Prefeitura liberou um estacionamento gratuito, né, na Décio Martins Costa, agora essa semana. Então, que ficou bem bonito ali, né, com bloquete, tudo tá revitalizado, tá muito bonito ali. Então, tem bastante estacionamento ali para quem tá na área mais no central centro, ali, né? É um espaço bem amplo, então ficou bom. Né? Claro que tem que fazer sempre o anúncio quando a gente tem... É um lugar que, quando tem enchente, ele também vai sofrer intervenção, mas durante todo esse período ele pode ser usado de forma gratuita. Ainda sobre o rotativo, então, pelo que eu entendi, vai aumentar a área de abrangência. Quais outros pontos que estariam? A moto não vai mais circular? A moto está uma discussão, né? Eu acho que o problema da moto seria resolvido com tu conseguir balizar lá alternativas de aumentar o valor da tarifa. Tu fica meia hora, tu paga tanto. Tu fica 2 horas, tu paga tanto. Tu fica 4 horas, tu paga tanto, entende? Vai ser máximo previsto hoje é 2 horas, né? Então tu pode até ficar mais, mas tu vai pagar muito mais caro. Daí tu vai ter que ver se vale a pena ou não. Não é aquela história, você guinchado, Não, tu não vai ser, só que o custo vai ser muito maior. Mas são tudo ideias que eu estou trazendo, né, Ricardo, que agora nós vamos ter que sentar e formatar isso. Outra ideia é que na Júlia eu teria que ter uma previsão e talvez nas ruas laterais outra, porque de repente na Júlia eu não posso deixar alguém ficar estacionado um turno inteiro, é diferente do que nas outras vias, né? Então eu acho que se formatando... e as formas de cobrança, né? Ter facilidade no aplicativo, de tu poder, né, tu tá lá, botou meia hora, mas tu quer ficar mais 2 horas, tu tá com o teu aplicativo, tu consegue modificar. Isso então, já é possível, né? Eu faço. E o pessoal não tem ainda essa facilidade. Os totens também estamos discutindo, né? Vamos colocar os totens na rua para quem, quando o funcionário não está lá. Então, são tudo coisas que precisam ser acertadas, que eu acho que daí o rotativo consegue fluir de uma maneira mais tranquila. Porque, na minha visão, precisamos de rotativo, precisamos de estacionamento rotativo. A cidade não consegue, né, conviver sem, porque senão todo mundo chega lá e estaciona de manhã cedo e tu não vai ter... Realmente o pessoal vem, precisa de uma necessidade, tem que estacionar quadras. E a gente sabe que é assim, né? Se a gente tem um lugarzinho e ele é gratuito, a gente coloca nosso carro lá na frente do local. A gente tem essa cultura, né? De querer estacionar na frente. Se é 2 bem quadras... pertinho. Então... temos que trabalhar com essa cultura e fazer com que o estacionamento seja mais ágil, mais efetivo e não tenha esses problemas que o pessoal sempre relatou. É corrigir esses problemas. Acho que corrigindo esses problemas, mas na lei tem que estar disposto isso, né? Porque o que a empresa cumpre? A empresa cumpre o que a gente manda cumprir. Tem um mês e meio, mais ou menos, né? Para definir, porque vai até 7 de março ali, aí tem que ver o que vai ser feito, né? Mas já estamos conversando. Mas deve ser feita uma licitação nova. Ela não é necessária. Antes, de igual forma, nós temos que modificar a primeira lei, para daí decidir se a empresa continua nesse formato ou se licita uma... Mas primeiro tem que modificar a própria lei. Do que a gente quer com essa nova empresa ou que a empresa atual, que pode ficar, faça. A manifestação do Beckman aqui é o que eu escuto muito, chega pra gente aqui. Em relação ao estacionamento, precisa ser cobrado de 15 em 15 minutos para quem tem crédito, tanto pela moto como pelos monitores, ao invés de 1 hora direto. Abraços, Beckman, que ele coloca aqui, porque para quem tem saldo, tu estaciona, o monitor passa lá, se tu não debitou, vai cobrar 1 hora, né? Agora, se tu pega o teu aplicativo, tu coloca 15 minutos, vai cobrar 15 minutos, né? Então, mas o que cobra direto é 1 hora, então essa é a reclamação dele. Tu tem que esclarecer e tu tem que deixar claro isso no regramento. Pergunta para a prefeita sobre tarifa de ônibus, aproveitando aí sobre trânsito. Valores na campanha política falou ser possível reduzir e está sendo pensado. É o que diz a Ana Cristina. Também é um ponto do estacionamento que a gente quer, é importante essa pergunta, de a gente conseguir fazer o tal do subsídio cruzado, que eles chamam. Essa outorga que a empresa que explora o estacionamento paga à prefeitura, tá? Por ela explorar esse serviço, ela remunera a prefeitura. E uma parte desse valor ser usado para financiar o transporte público. Então, nós também teríamos que colocar na lei e nós conseguiríamos, então, uma tarifa um pouco melhor usando esse valor no pagamento do transporte público. Também não está prevista e pode ser prevista agora nessa modificação.
Falando em contratos, tem o contrato com a Corsã. Essa caiu no colo da prefeita Gláucia Schumacher, né? Já era vice-prefeita, participou dessa discussão com o Marcelo Calmo. Estivemos em alguns momentos, aí como eu vou me lembrar aqui lá na CIL, onde veio o representante da prefeitura de Erechim. É isso, né? Que eles tentaram também o rompimento lá com o contrato da Corsã, enfim, foi falado, a Gláucia estava lá participando, já depois de eleita. O Guilherme Tchê, até o vice-prefeito, esteve hoje pela manhã aqui também conversando sobre esse assunto, mas o que dá para trazer para a nossa audiência em relação a isso? Se há algo para definir logo, Gláucia, a gente sabe que tem um contrato vigente que vai até 2032, e aí a Corsã está querendo um contrato por mais 30 anos. Se vai se definir agora para o quanto antes, porque em caso de renovação de contrato tem uma combinação, um acordo ali com a Corsã de fazer o tratamento do esgoto até 2028, nós já estamos no início de 2025, então o prazo também ele é curto. O que dá para destacar nesse início de gestão? Bom, o certo é que nós vamos resolver isso já no primeiro semestre, né? Nós temos que resolver isso, tem que tomar uma solução. A situação do esgoto é uma situação que urge em Lajeado. Nós temos apenas 1% do nosso esgoto tratado aqui na cidade. E as cidades todas estão se organizando, estão tratando, e nós vamos ficando para trás. Infelizmente, eu digo que muita gente não se interessa por esse tema, é cultural, né? A gente não se interessa por esgoto. As novas gerações, a gente vê quem já tem filhos, muito mais presentes nisso, mas nós não fomos criados para dar importância para o esgoto, e por isso que esse clamor não vem. Mas nós temos que abrir esse clamor de que nós não temos uma cidade que trata o esgoto. Nós estamos jogando todo o nosso esgoto no rio. E olha o tamanho da nossa cidade. Então, é urgente que a gente faça isso, que a gente comece isso. E eu quero começar. Então, o que estamos fazendo agora? O pessoal está em férias, deu aquele momento, né? Passou, o Marcelo não assinou, agora volta. Vou chamar o Fórum das Entidades, vou chamar as associações de água que estão envolvidas. Nós vamos colocar as condições na mesa. E nós temos 3 caminhos. Ou a gente assina com a Corsã por mais 30 anos, ou a gente mantém esse contrato com a Corsã que termina em 33 sem nenhuma obra, desrespeitando o marco regulatório, porque ela não vai fazer obra se eu não aditar o contrato. Mas deveria fazer, né? Poderia assinar para fazer as obras, só que daí eu vou ter um aumento substancial da tarifa, porque daí é um reequilíbrio contratual. Então, vou optar por aumentar, mas de uma maneira muito substancial a tarifa, para ele fazer uma obra que ele faria em 30 anos, para ele fazer essa obra em 5 anos. Então, quem trabalha com números sabe que eu vou ter que botar isso na conta e a minha tarifa vai aumentar de uma forma... E da noite para o dia aumentaria. Da noite para o dia. Tem uma ideia de quanto que aumentaria? Até questionamos para a Corsã trazer esses números, né? Ela ainda não nos trouxe quanto aumentaria. Ele disse, não consigo nem imaginar, ficou de nos trazer um número para até a gente poder trazer nessa mesa. E a terceira possibilidade que o Fórum trouxe, né, para a mesa é a licitação. Só que a licitação é um rompimento de contrato, né? O que eles não vislumbravam quando eles trouxeram essa proposta é que eu tenho um contrato, eu não posso licitar. Eu tenho que primeiro romper o contrato, e para romper eu tenho que entrar na justiça. Então, eu vou abrir um processo judicial, vou ficar discutindo não sei quantos anos para romper e daí poder licitar. Então, é esses 3 caminhos. Eu não tenho... E qual é o que tende a ser a definição da prefeita? Eu prefiro primeiro conversar com eles. Claro que eu tenho a minha posição por tudo que eu já estou vivendo, mas eu quero trazer eles. Eu não vou vir com uma posição firmada. Eu quero ouvir, eu quero trazer, mas isso tem que ser rápido, tá, Ricardo? Eu saliento aqui que nós não vamos ficar naquela coisa de vamos passar, né? Nesse semestre nós vamos ter que resolver essa questão. Junto com o MP, o Ministério Público está muito parceiro nisso, né? E vai fazer parte dessa construção, independente de qual lado a gente optar, para poder superar esse assunto e superar de uma maneira mais assertiva, que é o que a gente procura. Teve aumento, reajuste de 5,5% nos salários dos servidores e 25% de aumento no Vale Alimentação também, definido isso aprovado, né, pela Câmara de Vereadores na última sessão. A nossa ideia, na primeira reunião com os sindicatos, tanto os sindicatos dos professores, temos 2 sindicatos na prefeitura, né, os sindicatos dos professores e os sindicatos dos demais servidores, era de apenas dar o reajuste, apenas a inflação, né, apenas a reposição salarial do IPCA, que foi 4,87, e R$60 de vale. Nós temos um vale de 400, nós iríamos para 460. Aí, numa conversa com
pedir esse apoio, porque apesar de eu ser uma continuidade, eu sou um novo governo, né? Então, assim, eu quero ver como é que vai se comportar as nossas finanças. Nós tivemos um incremento de receitas nesses últimos anos por conta da enchente, que esse incremento não vai acontecer. E agora eu tenho que mapear como é que vai estar minhas contas, porque eu tenho receio, né, de simplesmente dar um aumento e não saber se o teu caixa vai comportar isso. E não estou falando de um ano, né? Quando eu aumento o valor do salário, ele fica para sempre. Como é que fica o meu RPPS, que é as aposentadorias. Nós tivemos uma conversa, eles pediram se eu pudesse melhorar um pouco a proposta. Então, conversando com toda a equipe, a gente conseguiu, além da própria reposição, fazer um pequeno aumento do salário. Então, ia a 5,65 e o vale ia a 100. Acho que ficou bom para todo mundo, dentro das possibilidades. E agora é ver como é que vai se comportar o nosso município, né? Nós temos bastante despesas que antes elas não estavam previstas. Eu digo sempre do aluguel social, que é uma coisa que nós vamos ter que manter até as casas estarem aí. São quase 10 milhões por ano. Outras despesas de reconstrução. Estamos aumentando uma secretaria na cidade, até isso uma novidade, mas que já foi falamos o projeto aqui, de lei? o projeto está indo hoje, um projeto de reestruturação. O que eu sempre gosto de se alentar, né? Nós estamos com a mesma estrutura da prefeitura há 20 anos atrás, então tivemos todo esse incremento de população com a mesma estrutura. Nós não estamos mais conseguindo entregar o mesmo serviço, tá? Então, tem essa lei de estruturação que cria uma nova secretaria em alguns cargos justamente para isso, para a gente poder, né, se readequar ao tamanho da cidade. Não somos mais uma cidade de 80 mil habitantes, estamos beirando aos 100, para que a gente possa fazer essa entrega. Então, tudo isso está entrando no meu orçamento e tudo isso deve ser sempre avaliado para a gente conseguir dar. Claro que todo mundo gosta de aumento, tu queria poder dar o aumento, né, muito maior para cada servidor, mas tem que estar com o pé no chão para poder avançar. Prefeita, o Nestor Martinelli, ele até faz uma pergunta bem interessante a respeito da Corsã ainda. Uhum. Ele diz, mas o contrato de agora não prevê essas obras, né, que a gente estava falando, e se eles não estão cumprindo o contrato, eles não têm que ser multados? Não, ele não prevê essas obras. Quando foi feita, então, a transposição a privatização, né, foi colocado que se faria, então, um novo aditivo com os municípios, onde seria colocado essas obras e combinado com o período, né, de 30 anos, então. Então, não estão previstas, eles não têm essa obrigatoriedade. Se eu quiser fazer, eu vou ter que, então, fazer um reequilíbrio contratual. Eu coloco isso no contrato, só que em contrapartida ele coloca o que ele vai gastar com isso. Então, ou seja, a fatura aumenta. A fatura aumenta. A Carmen, do bairro Floresta, pede para a prefeita sobre as paradas de ônibus do nosso bairro. Foram colocadas 2 paradas ano passado e nada mais. O pessoal continua esperando. Até quando? Estão chegando as paradas novas. Estão chegando, elas já estão aqui. Nós vamos começar a instalação. Pode me cobrar. Floresta também. Pode me cobrar, vai ir para Floresta também. Isso é questão de algumas semanas? Olha, já era para começar. Até o secretário me mandou, agora não diz que já estão aqui, então vamos me dar um mês aí para elas estarem já instaladas. Se não confirmar, depois eu venho. Elton Lenz diz. Eu até vou anotar aqui para não me. Bom dia, prefeita Glaucia e amigos da Independente. Tem alguma previsão de pavimentação da rua Frederico Henrique Delgruge, esse é assim que pronuncia, uma rua centenária que dá acesso à parte baixa do Jardim do Cedro até a RS 130. Tem vários empreendimentos saindo nas proximidades, inclusive o residencial Reserva Jardim da C2B, na qual foi sorteada uma casa pelo Grupo Independente ontem. Ela está ainda em chão batido e tem um grande fluxo de veículos, caminhões, ônibus e pedestres. Elton Lenz que manda o recado. Não tem previsão. Não tem previsão, mas... Agora, falando do empreendimento, eu até tenho que olhar se o empreendimento não tem uma parte, né? Eu vou confirmar até, porque a C2B eu acho que até tem alguma parte que ela vai fazer, então vou dar uma confirmada. Me repete aqui o nome da rua? Eu sei onde é que é, mas é ali na Frederico do Henrique Delgruge, ou Delgrige, ele coloca a trema aqui Sim, no já U.
Já está anotado aqui que é ali na C2B, pode deixar. O Marco Antônio Tessman, ele manda mensagem aqui pelo Facebook, ele diz: a população de Lajeado valoriza os estacionamentos públicos gratuitos, símbolo de acessibilidade. Parabéns, Lajeado, pelos anos de história e progresso, que seu aniversário seja comemorado com orgulho e alegria. Obrigada, isso mesmo. Prefeita Gláucia Schumacher, obrigado por ter vindo aqui à Rádio Dependente, um bom final de semana. Obrigada. Agora eu volto, então, para a audiência. Volta para a audiência, nos representando lá Isso. e que na próxima traga boas notícias aí para gente. Joia. Bom final de semana a bom todos. Fim de.